Olá pessoal, tudo bem? Graças a Deus, estamos aqui mais uma vez. Douglas Cavalcante para uns, pastor Douglas Cavalcante para outros. Autor do livro Entre o Céu e a Terra, juntamente com a minha esposa Eleusa Cristina. Editora Autografia, primeiro, segundo e terceiro volume. Lembrando que hoje é dia 23 de janeiro de 2019. Muitos aí têm me acompanhado, né, a partir da minha mudança radical de 2016 para cá, onde eu comecei a gravar vários vídeos e tenho observado a minha evolução. Inclusive alguns internautas têm entrado em contato comigo e falado: pastor, como o senhor evoluiu, né? Inclusive a Camila ela entrou em contato comigo, conversou comigo, e ela me conhece desde 2013, e ela chegou a comentar comigo o seguinte: para quem conhece o senhor como eu conheço desde 2013, né, e vendo a história do senhor, de dois filhos que partiram, e ver do jeito que o senhor está hoje, em pezinho, dando bom dia, boa noite, boa tarde, né, falando com os amigos, sempre sorrindo, passeando, se divertindo, vivendo a vida, né, continuando, dando continuidade à vida, realmente é algo sobrenatural. Ela falando comigo, eu falei: não tem nada de sobrenatural não, eu pensava que era sobrenatural. Mas não tem nada de sobrenatural não, Camila, é Deus mesmo. Ela falou: mas é isso que eu estou falando, pastor, é Deus na vida do senhor. Porque tantos homens aí que falam de Jesus, né, e mulheres se suicidando, entrando em depressão, e isso e aquilo, e o senhor está aí, ó, né, como um testemunho de vida, dando exemplo. Eu mesmo às vezes vejo o senhor, estou passando por um problema, lembro do senhor, né, aí eu consigo enfrentar o problema, porque eu falo: pô, seu pastor conseguiu enfrentar a partida de dois filhos, ainda vários amigos, e passou N situações na vida, e está lá de pé, vivendo a vida, trabalhando, sempre atuante, fazendo as coisas. Não, eu tenho que continuar também. É isso aí, a vida continua, né, pessoal? E hoje eu vou estar comentando aí, eu queria agradecer os likes, os compartilhamentos dos internautas, dos vídeos, tá? Quero agradecer os comentários e, como sempre, trazendo a lógica e o sentido. Se for para me gravar um vídeo sem sentido e lógica, eu nem gravo. A minha esposa já viu aqui, tem coisa que eu vejo, opa, não tem lógica, não está legal, eu pum, corto o vídeo na hora e volto a gravar de novo. Ou então, nem gravo naquela hora, espero um tempo passar para gravar mais tarde, né? Talvez você esteja até assistindo esse vídeo aí em 2050, século 22, não sei. Eu sei que novas gerações estão chegando, a vida vai continuar, a Terra é uma escola, não tem como fugir disso, tá? Não tem fim do mundo, nem arrebatamento, a não ser do espírito. O corpo físico tem que voltar ao seu lugar. Do pó veio, vai lá em Eclesiastes 12:7, tu vai ver. Do pó veio, o pó volta, e o espírito volta a Deus, tá? Um comentário muito importante, tá? E fala do mundo espiritual. O legal que eu achei do comentário é que tem tudo a ver com o que Paulo também falou. Paulo fala lá, eu não sei se é do livro de Coríntios, né, que as coisas espirituais são para os espirituais, né? Quem não é espiritual não entende. Só que tem um porém. Paulo falou assim: as coisas espirituais, ele padronizou, são para os espirituais. Quem não é espiritual não entende. Quando ele fala as coisas espirituais, é em todos os ângulos e sentido que você possa imaginar. É 360 graus. É você enxergar de todos os lados. E a maioria não enxerga. Às vezes tem uma experiênciazinha aí. Ah, eu entendi. Não entendeu, não. Você só entendeu aquilo ali. Mas existe algo muito além do que aquilo ali. E Deus, ele revela, tá? Porque a Terra é uma escola, e se você orar e pedir, buscar, como eu estava conversando com essa Camila, que já me conhece há muito tempo, vem acompanhando minha evolução, e eu estava conversando com ela, e ela falou realmente a importância da busca. Se buscar, Deus fala mesmo. Deus fala, se você buscar, ele fala, né? E eu tenho comentário aqui falando sobre o assunto. Mas eu vou ler o comentário aqui da Sônia Maria dos Santos. Também já me vi fora do corpo, né? Isso aqui ela está falando um comentário, porque depois que aconteceu tudo comigo, eu pedi a Deus uma resposta. Eu queria entender por que estava acontecendo isso tudo na minha vida. Por que a minha infância, porque, pai, eu quero entender o porquê, porque a Bíblia diz: buscais e acharei. E eu tenho o direito, como seu filho, de saber por quê. Aí quer dizer, eu botei Deus não na parede, mas
apresentei a ele um argumento que ele falou, poxa, ele me colocou numa situação tipo assim, ele é filho e quer entender o porquê está acontecendo. Poxa, eu como pai, eu vou mostrar a ele. Eu fiz um pedido justo. E já falei com várias pessoas que estão tendo resposta de Deus sobre isso. Eu quero entender, pai. Eu quero que o Senhor me mostre. Não precisa me mostrar tudo, mas o suficiente para me entender. Mas esse suficiente, de 2016 para cá, Deus já tem me mostrado muita coisa no mundo espiritual. Converso com vários seres espirituais, né? Quem acompanha meus vídeos vê, né? E tudo fora do corpo. Eu me vejo fora do corpo. Eu sei que meu corpo está deitado, que é o veículo, tá? Que é o veículo do espírito, e eu estou na lucidez, estou lúcido como espírito, sabendo aonde eu estou. Que a nossa vida normal não é aqui na Terra, não, tá? Não pense você, não. Por isso que eu, por exemplo, eu pesquisei hoje, né? Já chegaram mais de 8.600.000 novas gerações no planeta. São gerações que vão constituir o restante desse século, tá? Século 21, estarão recebendo outros seres espirituais para conhecer o século 22, que serão os filhos desses agora que estão chegando. No meio do caminho, muitos vão embora antes, porque existem os propósitos. Cada um vem com um propósito. Cada ser espiritual vem com um propósito. A Terra é uma escola para nós aprendermos a lidar com todas as situações, tá? Então vamos ver o que a Sônia diz aqui. Também já me vi fora do corpo. Realmente não é nada de extraordinário. Só ficamos invisíveis para os olhos da maioria. Mas é uma experiência muito boa. Fica bem mais fácil de viver fora do corpo. Né? O Rogério Medeiros botou, gostei muito de conhecer você. Tudo que o senhor falou é verdade. Muito obrigado por suas palavras. A Candy Spot pediu para baixar o livro, né? O livro que eu escrevi, junto com a Eleusa. E a Sônia Maria fez um outro comentário. Maria dos Santos. Muito bom ouvir isso de um pastor. É esse fazer a diferença aqui. É isso que faz a diferença aqui. Que vai diferenciar a nossa passagem para o outro lado da vida. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Se eu não me engano, foi João que falou isso. Eu não tenho certeza, não estou lembrado. Mas tem uma passagem bíblica que diz: se em Apocalipse, cada um será dado de acordo com as suas obras. Bem, amados, o que acontece? Eu também estou com a pergunta de uma internauta que ela viveu uma experiência agora também, tá? Ela perguntando a Deus sobre minha pessoa. E ela perguntou a Deus em espírito. Ela é mais uma dentre tantos, né? Conversa com Deus em espírito. E ela fez o comentário aqui. Vamos lá. Foi a Meirilane Alves da Silva. Olá, pessoal, tudo bem? Ela fez uma pergunta aqui. Esses dias, assistindo seu vídeo, eu vou te responder hoje, Meirilane. Perguntei a Deus se era verdade o que o senhor estava falando. E perguntei a ele em espírito. À noite eu tive uma visão. Quer dizer, à noite veio a resposta. Não estava dormindo. Um senhor de cabelos brancos, grisalhos e com uma aparência bem doce. Começa por aí, um senhor branco, uma aparência bem doce, quer dizer, transmitiu paz. Com uma roupa branca, luz. Se aproximou de mim e me deu um beijo na testa. Beijo na testa significa carinho, respeito. Tá? Já estou te respondendo já. Aí eu senti uma energia, uma vibração tremenda no corpo. Quer dizer, o corpo dela tremeu na hora, né? Algo assim impactante. O que pode ser? Ué? O que pode ser?
Né, Eleusa? Vibração é a presença do Espírito. Um senhor branco, cabelos grisalhos, todo de branco, com um olhar doce, sereno, transmitindo paz. Eu já gravei um vídeo falando sobre isso. Diabo, quando se fala diabo, satanás, demônio, energia negativa, cada religião fala um nome, eles não têm paz para te passar. Eles não vêm como um doce. Ah, o diabo vem. Não vem, mentira. Mentira, isso é mentira. Quem tem experiência sabe disso. Ele pode até ter uma aparência, mas quando se aproxima de você, a energia que está nele, se é de luz, vai te contagiar aquela energia e você vai se sentir bem, confortável, como uma EQM, que a pessoa vai do outro lado. Existe duas formas de sentir EQMs. A pessoa está sentindo uma paz, e tem pessoas que vão para o outro lado viver uma experiência horrível, um lugar negro, de tormento, de sofrimento. Opa! Sofrimento da consciência, claro. É energia negativa num lugar, energia positiva no outro. Então esse Senhor nada mais é que um ser de luz que as igrejas, tanto católica como evangélica e até outras pessoas, interpretam, dão um vocabulário, o nome de anjo. Outras filosofias e religiões dão o nome de seres de luz. É tudo a mesma coisa, só muda o nome. Então você recebeu a visita de um anjo, um ser de luz. Como que? Confirmação do que você orou. Por quê? Eles trabalham direto comigo e eu com eles. A gente trabalha em conjunto. Você vê os meus vídeos, né? Como você mesmo citou nos vídeos. Como vários citam nos vídeos, né? E vários que vivem experiências igual a minha. Acabei de relatar agora da Ana. Da Ana não, da Sônia. Sônia Maria. Então a Sônia Maria acabou, não tem nada de anormal, de extraordinário, muito pelo contrário. Eu me senti até melhor do outro lado, fora do corpo, porque o corpo é o veículo para que nós possamos viver a experiência no mundo físico. Por isso tem pessoa aí que ainda tem, né? Está acabando isso, mas ainda tem que esperar um arrebatamento, que o meu corpo vai ser transformado. Não tem nada disso. O corpo vai ao pó. Os antigos já falavam isso. Eu fiz um relato de vários versículos de Salomão, Jó, Isaías, Jeremias, todos eles Davi, que falam claramente. O próprio apóstolo Paulo, ele se contradiz em algumas coisas, porque ele é humano. Ele cometeu erros, todos eles cometeram erros, mas ele se contradiz. Em Romanos mesmo, fala que após a morte do corpo físico, o espírito segue-se a juízo. Quer dizer, ele vai, por isso que fala, após a morte, segue-se o juízo. É dado ao homem morrer uma vez só, porque é o homem, você não é o homem, eu não sou o homem. O homem, o qual, o corpo que nós estamos. Eu agora estou como Douglas, mas eu não sou Douglas, eu tenho um nome no mundo espiritual. Você tem um nome no mundo espiritual. Cada um de nós tem um nome. Não é o nome que nós temos aqui na Terra. A Terra é um lugar onde a gente vem viver as experiências e aprender. É a escola universal. E a Terra, ela recebe isso que eu estou falando para você. Ninguém me falou, eu vi. Tá? Eu vi. De 2016 para cá e tenho visto até hoje. Daqui a pouco eu vou contar uma experiência que eu vi hoje. Tá? De madrugada. Maravilhosa e linda. Linda experiência. Tá? Então, minha amada, responder dentro desse assunto. Tá? Ontem eu estava falando com um amigo sobre a velhice. Você vê vários versículos na Bíblia que mostra claro que a velhice ela é um fato, não tem como fugir disso. Tá? Vou só falar alguns rápido, tá bom? Levante-se na presença dos idosos, honre os anciões, temam a Deus, eu sou o Senhor, o próprio Deus falando, Levítico 19:32. Agora que estou velho, Davi falando, de cabelos brancos, ele já estava na velhice dele. Não me abandones, ó Deus, ele falando com Deus, para que eu possa falar da tua força aos nossos filhos e o teu poder às futuras gerações.
você vai ver vários versículos falando sobre a velhice. Isaías 46, 4, Deus ele fala a Isaías, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, quer dizer, Deus confirmando a velhice. Sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz e eu os levarei. Eu os sustentarei e eu os salvarei. Isaías 46, 4. Eu poderia te dar vários versículos, tem mais de 30 versículos aqui, deixa eu ver, 30 versículos. Tem vários versículos, mais de 20, só falando sobre a velhice. Ah, mas é aquele que não morre na velhice. O Espírito sentiu a necessidade de vir passar por aquela prova, aquela necessidade. Outros vieram para corrigir erros. Cada um vem com um propósito. A Terra é só o sistema. O que alguns até falam aí, Matrix, escola, hospital. É isso aí. Tá me entendendo? Aqui é o sistema. E eu vi, como eu falei, fora do corpo, isso tudo, percebi luz. E comecei a investigar para entender o que eu estava vendo. Isso foi em 2016, 2017. Minha esposa, que duvidava de mim, eu orei a Deus, Senhor, permita que ela veja também. Ela viu muita coisa, ela se viu fora do corpo e tal. E ela acordou assim, espantada, amor, aconteceu algo. E aí conversamos e tal. Só que a minha esposa, ela parou na busca desse conhecer, desse saber no corpo físico. Por quê? Porque ela já entendeu tudo e ela quer viver mais a vida dela. Eu já entendi, mas eu quero continuar tendo experiência. Então eu dobro os meus joelhos sempre. Oro a Deus e peço, Senhor, me mostra as coisas espirituais. Eu quero aprender mais, até para compartilhar com os demais que veem os meus vídeos e tal. Então, Deus se agrada disso, né? Sabendo que o propósito, viu o propósito de Davi? Qual o propósito de Davi? Senhor, me dê condição de eu viver mais um pouco e não me abandone, para que eu possa falar para os meus filhos que vão preparar as futuras gerações e falar as coisas. Quer dizer, e Davi deixou os relatos dele, não só ele, né? Inúmeras pessoas. Davi, Salomão, né? Entre outros da Bíblia, são conhecidos, mas existem inúmeros homens e mulheres, seres espirituais, estiveram também aqui na Terra, em corpos físicos, que viveram experiências e relatam em seus livros, como eu e minha esposa. Relatamos nos 3 livros. Agora, não temos como fugir da lógica e do fato. O fim do mundo é individual, a velhice é o fim do mundo. Terminou ali, individual do corpo, mas o ser continua vivo. Claro, não existe morte, né? Todos estão vivos, pessoal. Deus não é Deus, Jesus mesmo falou isso, ele não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Para ele todos estão vivos. Quando ele fala isso é no sentido espiritual, o corpo físico. Quando se fala os finais dos tempos significa a revelação. O Espírito da verdade está chegando, trazendo a revelação. Está entendendo? É onde eu falo do corpo, alma e espírito, né? Que a alma são os sentimentos, emoções que a gente tem, e ela não afeta o espírito. Eu percebi isso lúcido. Está entendendo? E existe algo até mais profundo. Pode ser que lá na frente eu traga esse assunto. Mas o que acontece, minha amada? Você teve com ser de luz, né? E agora eu vou contar para vocês a experiência que eu tive hoje, tá? Hoje, que é dia 23 de janeiro de 2019. Hoje eu tive uma linda experiência, inclusive eu vou anotar essa experiência. Ontem à noite eu dobrei meu joelho e falei, Senhor, eu preciso aprender mais fora do corpo. O meu espírito precisa, o meu espírito anseia em aprender mais. O corpo está servindo como veículo, até para ajudar os irmãos também, né? A entenderem, a aprenderem alguma coisa, né? E aí quando foi de madrugada, eu dormi e tal, foi passando o horário. Quando foi mais ou menos umas 3h30, sempre esse horário, 3h30, 3 horas, 4 horas da manhã, por volta de entre 3 e 4, 4h30 mais ou menos, 5 horas. Vou botar aí, entre 3 e 5 horas da manhã desse dia, eu me vi fora do corpo de novo. Meu corpo deitado na cama, só que em volta de mim estavam vários amigos meus, inclusive que já partiram. Estavam vários seres espirituais, né? E a minha filha estava presente também, a Vitória. Só que ela não falou muito não, ela ficou só observando. Haviam vários seres com várias experiências
tipo assim, evoluída demais, evoluídos demais. Experiências tiveram aqui no mundo físico, né? E a gente começou a conversar sobre o mundo físico e o mundo espiritual. E aí um deles, conversando comigo, falou: você tem certeza? É engraçado que ele falou meu nome, mas eu não me lembro. Meu nome mesmo no mundo espiritual, como eu acabei de falar, mas eu não lembro, não me lembro. Nunca me lembro. E ele falou: você tem certeza que você quer enxergar o mundo espiritual no corpo? Né? Que tem pessoas como a Natália me mandou um comentário, entre outras me mandaram comentários, que vê normalmente, assim, tá andando na rua e vê, sabe quando é um ser espiritual, às vezes até confunde se é um ser vivo no corpo físico ou se é um ser vivo fora do corpo físico. Aí ele perguntou se eu queria ver mesmo, que eu falei: porque eu só consigo ver quando eu saio do corpo, eu converso com vocês, eu vou em vários lugares, cidades espirituais, né, que uns dão nome de... muitos acham que só existe a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém está em cima de Jerusalém e ela também é transitória. Ela não para lá, ela se move, tá? Porque é espírito, é energia. Energia não fica parada, pessoal, se move. Não tem um ponto fixo para energia, tá? E não é só ela não, existem várias moradas, cidades espirituais, que são todas transitórias também, tá? Elas se movem para vários lugares. Eu vi isso, ninguém me falou não, tá? Eu fui em vários lugares, tá? E a gente vai aprendendo, vai vendo, vai aprendendo. Então eu falei para ele: poxa, eu queria muito poder ver, eu já estou me sentindo mais seguro, porque não é fácil você ver o mundo espiritual. E eu falei para ele: eu queria ver, porque eu estou me sentindo mais seguro para ver. E aí, bate-papo para lá, bate-papo para cá. Aí conversamos sobre vários assuntos. O que é permitido eu saber, lúcido, e poder expressar para você ou para alguém, ou até para mim mesmo como aprendizado, eu vou saber. O que não é, fica no subconsciente. Tá? Já estou te passando essa informação. Fica no subconsciente. Por isso que a gente só usa de 9 mais ou menos a 12, né? De 9 a 11 do nosso consciente. O restante fica no subconsciente. Não tem como usar tudo, senão a gente ia ficar doido e ia ver o mundo espiritual. Eles transitam normal no nosso meio. Muitos vêm com missões, tem mestres aqui no nosso meio. Mestres que eu falo igual a Jesus. Homens que têm uma ciência, espíritos, seres espirituais. Tem gente que acha que é só Jesus que tem toda essa evolução. Não, existem vários seres espirituais, pessoal. Tem algo muito além do que vocês possam imaginar. Muito além. Que vem para nos observar como nós estamos saindo. Vem para resgatar, vem para ajudar, vem para retirar da Terra seres espirituais que perturbam aqui. Né? Tudo são vibrações, né? Vem para fazer tipo uma fiscalização. A Terra é o processo, então entenda isso. Os anos vão continuar passando e você vai ver isso. Você vai chegar até a tua velhice, você não vai ver fim do mundo, arrebatamento, vai ver geração chegando, saindo. Esse é o processo normal. Quando a Terra chegar a um determinado tempo que ela não suportar mais, não tem mais como ela ser regenerada, renascer, porque a Terra ela sempre está aí e ela sempre vai continuar. Mas quando não der mais daqui a séculos e séculos e séculos, o que vai acontecer? Teremos tecnologia o suficiente, mediante a evolução, para ir aprender e viver em outros lugares. Tem pessoas que falam assim: poxa, mas é a perfeição. A perfeição você vai buscando, se lapidando igual um diamante, dia após dia, melhorando, trabalhando isso, né? É muito difícil. É muito difícil por quê? Porque existe o lado negro. A gente tem que converter as trevas em luz. A gente tem que largar a luz. Fulano de tal é um assassino. É assassino, vamos trazer ele para a luz. Se a gente não conseguir trazer do lado de cá físico, do lado de lá espiritual, tem seres de luz trabalhando para trazer. Você vê que Pedro, 1 Pedro, se eu não me engano, ali Pedro relata que Jesus ele comentou algo assim, bem particular. Ele não fala tudo. Que Jesus foi às regiões inferiores para libertar. Então quer dizer, ele foi para libertar, foi para resgatar. E você acha que parou esse resgate, pessoal?
Se o próprio Jesus falou perdoai 70 vezes 7, em todo tempo Deus está perdoando. A compaixão de Deus, você tem ideia o que é a compaixão? O que é a misericórdia de Deus? É eterna. Seja suicida, assassino, Deus vai estar sempre trabalhando para regenerar. É claro que aqueles que cometeram esses atos pagam caro. Eu jamais quero estar na pele deles, vamos dizer, ou no espírito, na energia, na vibração deles, melhor dizendo. Na pele é quando estou no corpo físico. Jamais eu quero estar no nível, na vibração deles, tá? Em estado de consciência, de sofrimento, porque teve uma oportunidade aqui de aprender e fez besteira, matou, roubou, tirou a vida do outro, quer dizer, cortou a missão do outro, né? Mas existe a lei do retorno, a lei da atração, né? Que é um fato, uma lei universal que já está determinada, já funciona naturalmente, criada pelo próprio Criador, a consciência maior, né? Então nessa expansão de consciência que a gente vai tendo e aprendendo, a gente vai evoluindo cada vez mais, né? E aprendendo a lidar com N situações. Então conversamos normal, aí sentamos aqui na sala, saímos do quarto, sentamos aqui na sala, todo mundo. Aí de repente você fala assim, o espírito senta, senta. Dependendo do grau da evolução dele, existe um estudo chamado ectoplasma, um estudo inclusive feito pela ciência. Você pode procurar aí no Google, ectoplasma, tá? Por exemplo, você nunca ouviu falar em casos de casas que o copo caiu sozinho? Que a mesa girou? Eu senti a cama baixar. Né? A Eleusa está falando aqui, ela sentiu quando nós tivemos a experiência de que a Vitória veio nos visitar, nós sentimos a cama baixar. E depois eu vi ela, fora do corpo, conversei com ela normal. São experiências normais, as coisas espirituais são para os espirituais, mas depende do nível espiritual ao qual você está, para você entender que os dois mundos estão conectados, um aprendendo com o outro, tá? Os seres espirituais também aprendem conosco no mundo, no corpo físico. Por quê? Muitos desses que hoje estão lá no mundo espiritual, um dia voltarão num corpo físico e já vão voltar com uma consciência mais abrangente. Há poucos dias mesmo eu estava passando passei um vídeo de uma criança que ela com mais ou menos acho que 5 anos de idade, acho que ela tem 5 anos de idade, ela toca piano, né? Então uma pessoa comentou que essa é a prova da reencarnação. Esse vídeo está inclusive esse vídeo está nos meus comentários, tá aí nos meus vídeos aí. Vou ver se eu passo rapidinho só para você dar uma olhadinha, né? É uma criança, né? É uma criança, mas que essa criança ela mostra na idade que ela tem um talento de um adulto, pessoal. É a prova da reencarnação. Como o comentário que o internauta fez. Essa é a maior prova da existência da reencarnação. E teve um outro comentário de um internauta que falou, não, isso é uma criança superdotada. Eu vou te falar por que não é uma criança superdotada, no sentido de acepção. Deus não faz acepção. Ela é sim superdotada porque ela alcançou um grau de evolução para ela poder fazer o que ela faz hoje. Através de outras existências, ela hoje chegou a esse nível. É diferente. Tá me entendendo? Totalmente diferente. Tá entrando o vídeo aqui. Ó, vai entrar o vídeo agora aqui. É uma criança. Onde uma criança chega a esse nível. Ó. É uma criança. Eu estava lendo um estudo que uma criança para chegar a esse nível, um adulto para chegar a esse nível, tá? Leva de 20 a 30 anos, 20 a 30 anos para tocar como ela toca. E agora? A facilidade que ela tem.
Então o que que acontece, pessoal? São os fatos. Isso aqui, ó, isso aqui é uma filmagem real. Ela não é a única não, são várias, tá? Um outro detalhe, a evolução, ela trabalha de várias formas. Tem uns que evoluem para um lado, tem outros que evoluem para o outro. E uma outra parte ele ainda não evoluiu. Às vezes uma criança que evoluiu nessa área, mas já no sentido de egoísmo, ela tem que trabalhar mais. Então nós temos que trabalhar todas as áreas. Não tem como numa única existência você ser perfeito. Para chegar ao grau de perfeição, de iluminação total, de ser salvo, de ser lavado e remido, como diz lá em Apocalipse, que entrará no reino de Deus aqueles que forem lavados e remidos, só os que estão lavados e remidos. Como que você vai ser lavado e remido? Ah, aceitei Jesus, pedi perdão pelos meus pecados, pronto, acabou. Não, não é assim não. Você tem que provar pelos erros que você cometeu, que você vai acertar os erros e que você vai chegar a um estágio de perfeição. Vai ser a sua última missão. E quando você completar a sua última missão, concluiu tudo aquilo que é necessário, aí você tem direito a entrar num reino perfeito, porque lá só tem perfeito. Como tu vai entrar num reino perfeito sendo imperfeito? Não tem lógica. Tem que trabalhar, e trabalhando isso na vida, no dia a dia. Então essa aqui é uma prova, né, do mundo espiritual, e a gente estava conversando sobre esses assuntos aqui na sala, né? Os seres espirituais, a gente conversando, a Vitória estava presente, mais calada, ela estava do meu lado vendo tudo, e a gente estava conversando sobre esses assuntos, e haviam também outros amigos meus que partiram, né? E foi muito bom. Foi uma conversa maravilhosa. Eu sei que acordei maravilhosamente tranquilo, né? Acordei em paz. Então, meu amado e minha amada, fica aí para você essa mensagem de hoje, tá? Essa experiência que eu vivi hoje, as experiências dos internautas também. A vida continua. Tem que saber lidar com os dois mundos, tá? Procure criar um elo, tá? Não fica preocupado com esse negócio de diabo, não fez. Diabo, tá? O diabo são atos, vibrações, pensamentos negativos, porque Deus jamais criaria um ser para dividir reino com ele. Deus jamais, se Deus é onisciente, conhece o futuro, vamos raciocinar, pessoal. Se ele conhece o futuro, ele ia criar um ser para dividir com ele o reino dele. Não tem lógica, pessoal. Deus permitiu que isso tudo acontecesse para que nós aprendêssemos e crescêssemos juntos em conhecimento. Vamos evoluir, vamos aprender, trabalhar mais a paciência, ficar menos revoltado, sabe? Ficar menos irado. Não, eu estou revoltado com a vida, com isso, com fulano, com isso. Não, calma. Vamos trabalhar a paciência, vamos ficar mais calmo, né? E aí a gente vai conseguir encarando as situações, enfrentando os problemas e levando a vida. Tá bom, pessoal? Bem, meu WhatsApp, enquanto eu estou por aqui, pelo plano terrestre, no mundo físico, é 21 986 31 66 30, tá bom? Investe na integridade, no amor, na honestidade, tudo aquilo que vai trazer paz. Vamos trabalhar a paz, vamos trabalhar o amor. Canal no YouTube é Douglas Cavalcante e canal Projeto Vitória Cristina, tá? Página no Facebook, Projeto Vitória Cristina, e página Livre Entre o Céu e a Terra. Página Superação, página Vida é para Viver, página Morte Física e página Fenômenos. Pessoal, gratidão a todos aí, mais uma vez. Tenham um excelente dia, um maravilhoso mês e um abençoado ano. Um forte abraço. Shalom Adonai.